Olá, tudo bem? Quero falar então hoje sobre os 6 medos básicos segundo Napoleão Hill. Então, se você não conhece, Napoleão Hill foi um grande autor, pesquisador, conhecedor da mente humana, que teve um trunfo muito importante ao pesquisar durante 20 anos a vida de pessoas, dos americanos ali na década de 20, entre 20, 30 e 40 mais ou menos, que nas suas vidas iniciais eram muito pobres, tinham muito pouco estudo, mas que conseguiram vencer na vida, conseguiram tornar-se multimilionários e pessoas influentes no mundo até hoje. Então ele teve a oportunidade de entrevistar essas pessoas e o resultado dessas entrevistas, desse convívio, ele conviveu com muitos deles, foi um livro muito importante que eu indico a vocês, que é um livro chamado A Lei do Triunfo, que na minha opinião é um dos melhores livros sobre o conhecimento humano, sobre estímulos à riqueza, estímulos à saúde e à prosperidade mental e espiritual como um todo. Então Napoleão Hill, ele pesquisou algumas pessoas como por exemplo Thomas Edison, que criou a lâmpada, John Rockefeller, Andrew Carnegie e o Henry Ford, só para citar alguns deles. E esses personagens eram pessoas com muito poucos recursos e que conseguiram grandes feitos. Então o resultado dessa pesquisa fez esse livro que eu indico para vocês, que é sensacional. E numa das partes desse livro ele fala de 6 medos que a gente deve aprender a superar para que a gente consiga ter sucesso na vida, em todos os campos. E aí eu vou fazer um paralelo aqui só para mostrar que o medo também é importante dentro de um certo nível, porque o medo é uma espécie de um alerta e serve também até como uma proteção. Então o primeiro medo que ele cita é o medo da crítica. Então esse é um medo muito presente na vida da gente. Por exemplo, se você está numa sala de aula e tem um professor lá e o professor te chama para ir ali na frente falar um pouquinho sobre você ou sobre o que você entendeu daquele assunto, você vai ficar em pânico. Por quê? Porque você vai pensar que vão te criticar, você vai estar sendo exposto ali. Por outro lado, se você também tem vontade de pôr uma roupa nova, diferente, e de repente você acha que as pessoas vão te criticar, você acaba não usando aquela roupa. Se você tem uma ideia muito criativa e percebe que ninguém realizou aquilo que está na tua mente, e às vezes você se segura com medo de que alguém vai ridicularizar aquela sua ideia, e assim por diante. Então isso pode ser um motivo de prender as nossas capacidades. Mas por outro lado, se você não tiver um pouco de medo da crítica, você talvez não se situe muito bem no seu meio social. É importante também que a gente perceba o pensamento do outro, que a gente em alguns momentos se ajuste aos pensamentos dos outros ou da situação no qual você convive. E a crítica está ali dentro dessa questão que também tem o seu valor, também é importante. O segundo medo é o medo de perder o amor de alguém, que também é um medo muito comum, que também tem o seu ponto importante. Se a gente não tem nenhum medo de perder o amor de alguém, a gente não agrada a pessoa, a gente não pensa em se adaptar para criar um ambiente mais amoroso, mais interessante com aquela pessoa, com aquele grupo ou com a sua família. Se a gente não tem medo nenhum, a gente não se põe no lugar do outro para poder perceber aquelas ações, que resultados estão trazendo nas relações. Então esse medo tem uma importância, mas ele não pode ser muito forte, porque se assim for, nós muitas vezes deixamos de ser nós mesmos para agradar aos outros, com o medo de perder o amor daquelas pessoas. Então a gente acaba muitas vezes não sendo nós próprios. Ok? Então o outro medo é o medo da pobreza, que também não preciso nem justificar muito. A maioria das pessoas tem medo da pobreza e esse medo se justifica porque pobreza representa miséria como um todo. Mas por outro lado, um pouquinho de medo da pobreza é importante, porque esse medo pode dizer para você assim: puxa, eu não quero ficar pobre, então o que eu preciso fazer para me tornar rico? Ou o que eu preciso fazer para ter recursos suficientes para ter uma vida próspera? O que eu preciso estudar? O que eu preciso deixar de lado? Que economias eu posso fazer? Como eu me preparo agora para lá no futuro eu ter um dinheiro suficiente para viver uma vida confortável? Então esse medo ali, num certo ponto, faz com que a gente tenha ações
para que aquilo não aconteça futuramente. E o medo da pobreza muito forte faz a gente atrair a cada vez mais a pobreza, tá certo? E o próximo medo é o medo da velhice. Muitas pessoas têm medo de ficarem velhos. Veja, por exemplo, a indústria da estética, como cresce cada vez mais, as pessoas não querendo mostrar as marcas da velhice, né? Então, tem também um lado bom. Um pouquinho de medo da velhice poxa, então eu vou entrar numa academia, eu vou usar um creme legal, eu vou fazer uma alimentação mais leve, com menos toxinas, menos acidez, para ter uma pele legal, para me manter jovem. Então um pouquinho de medo faz com que a gente tenha energias e ações nesse sentido positivo aí também, né? Então vamos lá, o próximo medo é o medo da doença, que inclusive muitas vezes vem com a velhice. Então vamos dizer que um medo puxa o outro. E o medo da doença, numa dosagem leve, faz com que a gente busque uma academia, que a gente se alimente melhor, que a gente procure estudar o que faz bem para a saúde física e mental, que a gente medite para ter uma psique saudável, não é? Então, que a gente trate do nosso sistema imunológico, que a gente se proteja. Então, tem esse lado bom e um pouquinho de medo aí de ficar doente. E quando a gente tem muito medo de ficar doente, a gente já entra num desequilíbrio que vai atrair a doença. Por quê? Porque a gente fica pensando na doença. E aí, claro que aquilo que a gente está pensando tende a ser atraído para nós. E por fim, o sexto medo é o medo da morte, que me parece, segundo consta, o maior medo que existe na humanidade, mesmo porque a gente não sabe o que tem lá no além, né? E também a gente tem todos os conceitos religiosos que falam de céu e inferno, e a gente não sabe até que ponto a gente está puro para ir para o céu, que a gente pode pensar que vai para o inferno. Então o medo tem muito embasamento nessa questão. E um pouco de medo de morrer também entra nas questões de ponderações com relação a certos perigos da vida. Então se proteger, se alimentar bem, evitar certos riscos que podem tirar a sua vida. Então um pouco de medo ajuda também, né, você se proteger. E muito medo da morte, você vai ficar com pensamentos assim neuróticos com relação a tudo à sua volta, né? Então isso tudo tem um equilíbrio aí. Então esses são 6 medos que estão em nós, sejam conscientes ou inconscientes, e que estão agindo em nossa vida. E é importante a gente refletir, fazer uma meditação sobre quais desses 6 medos estão mais fortes em nós e perceber o que nós podemos fazer para amenizar ou superar esse medo, tá bem? Espero que você tenha gostado então, e sugiro então que você leia o livro A Lei do Triunfo de Napoleão Hill, que é sensacional para o seu autoconhecimento, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo e namastê!